Dito e feito. Venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Ora, então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do Dito e Feito. Hoje com o Dr. António Lopes da Fonseca, líder parlamentar do CDS-PP. Doutor, muito boa tarde. Obrigado por ter vindo a este programa de reflexão. Hoje um assunto que também, se calhar, o ano parlamentar está a abrir e vamos ter que analisar esta questão. O jackpot, o tão falado jackpot da Assembleia Legislativa da Madeira, que, por via do acrescento do aumento do salário mínimo nacional, também terá um reforço dessas verbas para os grupos parlamentares. O CDS opõe-se a isto desde 2005. O que é que espera desta proposta? Antes de mais, uma boa tarde aos ouvintes da TSF. Aliás, estamos no início da sessão parlamentar foi ontem e já se perfilou neste início de sessão parlamentar aquilo que o CDS já antevia, ou seja, mais do mesmo. Nesta primeira sessão parlamentar, já ontem vimos um quid pro quo entre um deputado do PSD e um deputado da oposição. Significa que nós que esperávamos que este ano parlamentar trouxesse algumas mudanças em termos de atitude da parte dos deputados do PSD, mas face à liderança que o PSD tem, acabamos por confirmar que realmente o que vai acontecer é, mais uma vez, o PSD recusar todas as propostas e o debate, até nas urgências das propostas da oposição e certamente continuar este caminho que tem, no fundo, defendido ao longo de quase 40 anos, de ignorar as propostas da oposição e de desvalorizar tudo o que vem da oposição. Aliás, esta linha estratégica é comandada pela Quinta Vigia por parte de Alberto João Jardim. Aliás, Alberto João Jardim costumo dizer que é como o escorpião. Está-lhe no ADN atacar a oposição, denegrir a oposição, insultar a oposição. E, por isso mesmo, penso que, infelizmente, o ano parlamentar, mesmo com a presença de alguns deputados que têm afirmado publicamente que são defensores de um dos delfins, infelizmente, já ontem mesmo tivemos a prova de que mesmo um dos candidatos que tinha a oportunidade de votar de forma diferente não o fez. Esta questão já se tem falado muito sobre ela, que é o que isto tem de depreciativo para a imagem do Parlamento. E vou pedir ao doutor um comentário sobre isso, mas nesta questão do jackpot, a ideia que se fica, e é essa também que o PSD tenta passar para a opinião pública, é de que os partidos apresentam propostas, mas nenhum deles quer, na realidade, fazer essa redução. Há aqui um eufemismo, claro, do PSD, mas o que é que sobre isto o Dr. Lopes da Fonseca podia dizer para que as pessoas, de uma vez por todas, ou pelo menos nestes 10 minutos, pudessem ficar mais convictas de que não é assim, não é bem, o PSD de facto nunca quis aprovar isto e se calhar até tem outras necessidades que se têm escalpelizado aí, que não tem nada a ver só com o trabalho parlamentar. A lei, quando foi aprovada em 2005, com este aumento escandaloso das subvenções aos partidos, que o CDS votou contra, a intenção era precisamente resolver os problemas financeiros do PSD e do partido, do grupo parlamentar, não propriamente, mas do partido, porque as verbas são transferidas depois para o partido e para outras instituições do partido. O que significa que o PSD quis resolver problemas financeiros deles. E ao resolver os problemas financeiros, criou este imbróglio que nos tem causado algumas complicações em termos de interpretação, quer a entidade das contas faz, quer o Tribunal de Contas. E por isso o CDS acha que o problema não está, e é preciso esclarecer, na questão de haver uma subvenção. Todos os partidos, e neste caso os grupos parlamentares, têm subvenções em qualquer parte do mundo, a não ser que não existam partidos da oposição e partidos do poder, e só existe um que não precisa dessa subvenção, provavelmente na Coreia do Norte, em Cuba. Agora, os partidos onde há pluralidade precisam, os partidos têm de receber uma subvenção pública, porque se for privada também poderá haver aqui uma interpretação de quem está no poder recebe dos privados, quem está na oposição não recebe. Ora, esse é um ponto também fundamental. As pessoas às vezes, porquê que não vão buscar financiamento aos privados? Mas a promiscuidade podia acontecer, porque quem está no poder recebia dos privados, para poder ter algum benefício de projetos que eventualmente quisesse consubstanciar, e quem estaria na oposição não os teria. Ora, isto era desigual. Quem estaria no poder
percebeste, teria sempre a tendência a perpetuar-se no poder porque tinha fundos. E se calhar com essas verbas mais direcionadas para favorecer esses grupos que financiassem, do a subvenção tem de existir. Os claro. partidos precisam dessas subvenções. Os grupos parlamentares precisam Então o que está aqui em causa é o montante. É o montante, porque nós não podemos aceitar que os partidos recebam quantidades como aquelas que são aqui apontadas, que significam cerca de 114 mil euros por deputado. Não é que os deputados recebam, os deputados não recebem nada. Essa outra questão então, também. para os partidos, as verbas vão diretamente para os partidos. Os deputados, mas o cálculo da subvenção é feito em função de cada deputado. Cada deputado, mesmo um deputado único, recebe por ano 114 mil euros. Ora, isto é 6 vezes superior ao que recebe no Parlamento, para fazer a analogia, o Parlamento açoriano. 6 vezes superior. Portanto, é de facto qualquer coisa de escandaloso. Escandaloso, por isso é que propomos a redução. O adjetivo usado pelo CDS. Precisamente, a redução de 50%, que é mais que suficiente. E, nesse sentido, nós desafiamos já até os Delfins, que alguns têm-se pronunciado no sentido que é realmente preciso reduzir as subvenções aos partidos, e neste caso aos grupos parlamentares, que é o mais correto, então que influenciem o grupo parlamentar do PSD a votarem a favor desta proposta. Aliás, o CDS, a proposta, o ano parlamentar iniciou-se ontem e vai avançar com este debate. Vai avançar, que é um debate da fixação da ordem, significa que vai ser prioritário, certamente será debatido ainda no mês de outubro, e esperemos que, da parte dos deputados, neste caso só um é que é candidato e deputado, que é o Dr. Miguel de Sousa, que seja coerente e que vote a favor desta proposta. Até porque todos os candidatos à Associação do Dr. Alberto Jardim têm defendido a redução destes Pelo menos jackpots. A grande maioria já o ouvi dizer. Esperemos que alguns que tenham influência no grupo parlamentar o possam fazer. Agora, eu duvido que qualquer um desses candidatos, que não seja deputado neste momento, tenha alguma influência no líder parlamentar do PSD, que é Jaime Ramos, porque para nós está muito claro que o líder parlamentar do PSD, Jaime Ramos, é que está a funcionar como uma marionete que controla os 5 candidatos. Doutor, se esta questão não for resolvida, como o tempo tem demonstrado agora, estamos também à beira, esta é a última sessão legislativa desta legislatura, a região vai entrar num período pré-eleitoral e depois eleitoral. Isso significa que o debate está garantido, como já o disse, o que não está garantido é que o PSD faça aprovar esta proposta, mas pelo menos o debate vai permitir aclarar esses pontos de vista no Parlamento. A questão aqui é, se calhar, isto só com uma nova maioria política. Sim, é só quando o PSD não tiver esta prepotência parlamentar de aprovar só o que quer, é que eventualmente nós podemos ter finalmente uma redução consubstanciada em termos da proporção do número de deputados e daquilo que os parlamentares precisam. Portanto, só na próxima legislatura. A questão aqui é, e muitas vezes quem está na política diz, os partidos apresentam propostas desta dimensão, estamos a falar, isto daria à região cerca de mais de 2 milhões de euros, era? Que poderiam ser investidos. 2 milhões e 600 mil euros que seriam poupados com esta proposta. Num período de carência era de facto muito dinheiro para injetar em apoios sociais. O que é curioso é que, mesmo falando desta maneira, depois o PSD consegue sempre, e tem conseguido maiorias, e ainda hoje fica-se com a sensação que há muita gente, apesar destas denúncias, que há muita gente predisposta a ignorar estas questões. Eu penso que muitas vezes as pessoas ou não se apercebem das propostas, porque elas também não são tão divulgadas na comunicação social como pretendíamos, ou as próprias pessoas, é como diz e bem, as pessoas ignoram, porque acham que mais importante do que defender uma proposta sobre a redução das subvenções, que quanto a nós é fulcral do ponto de vista do comportamento e ontologia do grupo parlamentar, as pessoas provavelmente preferem que o partido do poder lhes prometa, significa que vai fazer, prometa que quando for o governo que lhes vai aumentar as pensões, e na realidade não o pode fazer, porque o Governo Regional não pode aumentar as pensões. Mas, no entanto, o PSD, ao longo destes quase 40 anos, andou a transmitir às pessoas que eles é que davam o dinheiro das pensões. Ora, cá está, uma mentira dita 100 vezes, torna-se verdade. E nós, ao defendermos a redução das subvenções em 50%, dito 10 vezes, e o PSD dizer que não somos nós que queremos reduzir, mas queremos ficar com o dinheiro, provavelmente até acreditam no PSD. Dito e feito. Venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015.
Perspectivas para o ano parlamentar, de regresso a este debate, dito e feito. Dr. António Lopes da Fonseca, já abordamos assim ao relevo, en passant, esta questão do ano parlamentar. Já disse logo no início do debate que não espera grandes alterações, será mais do mesmo, mas isto perante a opinião pública é de facto avassalador. É, obviamente. Nós acreditávamos que uma região onde, sobretudo, as novas gerações tiveram a oportunidade de abrir os horizontes, quer com a escolaridade cada vez maior, a própria universidade. Da Universidade da Madeira, a saída da Madeira para estudar fora de portas, que trouxesse uma abertura de horizontes, sobretudo desta juventude. Infelizmente, o que está a verificar é que muitos demitem-se do debate social e político, outros, quando vêm, acomodam-se. Doutor e professor, qual é a sua leitura dessa questão? Estamos a falar de questões... A situação prende-se muitas vezes com o tal comodismo que eu referi, tanto da parte dos pais, que já estavam acomodados, porque muitos deles são destas gerações, durante 40 anos viveram na Madeira, debaixo deste regime jardinista, e os filhos, um pouco influenciados por este comodismo, ou acomodar-se dos pais, são influenciados no sentido de dizer não vale a pena meter-se em partidos, porque depois como é que vais ter a possibilidade de arranjar emprego? Porque criou-se aqui a ideia na Madeira, durante estes quase 40 anos, de que só se dissessem bem, quem dissesse bem do governo teria emprego, quem dissesse mal era da oposição, seria ostracizado ou insultado, como o próprio Presidente do Governo Regional tem feito, que é pura e simplesmente dizer que a oposição tem de ser insultada. Já lá vamos, deixe-me só lhe pedir mais um comentário. Disse bem, que bem era aquilo que era o conceito das famílias madeirenses, que o governo, ele próprio, promotou as famílias exatamente, prometia o bem. Também quem anda a prometer o bem, passa a passagem, passa a palavra, são os delfins candidatos à sucessão. Esta sua leitura Os delfins, aliás, nestas últimas intervenções que tivemos a oportunidade de também se mereceram bem do PSD. Sim, aliás, a única coisa que os difere neste momento do PSD Jardim é que estão a defender propostas que a oposição já defende há quase 40 anos. E ainda bem que o estão a fazer, mas era bom que não se esquecessem do passado, porque estes delfins, todos eles estiveram ligados ao regime. Todos. Uns mais intensamente, outros menos, outros ainda estão em atividade. Aliás, tantos estão em atividade, nós achamos que os que estão em atividade política, que fazem parte do governo, deviam-se demitir desses cargos para poderem ser candidatos dentro do PSD. Isso porque o governo está estão parado? A transformar as suas secretarias ou os lugares que ocupam no governo em autênticas sedes de campanha. E o governo está numa inação, numa inércia total. O governo é quase uma comissão coordenadora destas eleições. Não governa. O governo não governa. Só muito rapidamente, que esta agenda era para ser mais curta, mas o doutor acha que da sua vasta experiência as pessoas têm essa percepção de que os delfins estão a falar de coisas que a oposição já promete há 15, 20 anos? Provavelmente as pessoas, devido à memória ser curta, as pessoas já não se lembram daquilo que o CDS falou, por exemplo, nem sequer há 10 anos, há 3 ou 4 sobre esta matéria. Basta vermos o exemplo aqui da situação em relação às casas do Porto Santo. O CDS está a defender a alienação dessas casas há muitos anos, até porque era uma verba para o Governo Regional para poder aplicar. Exatamente. Recentemente veio um Delfim defender a venda dessas casas e não se viu nenhuma referência à iniciativa que o CDS já teve há muitos anos sobre esta matéria. Ficou agora aqui pela sua voz. Nota da semana, também faz parte da agenda. O presidente do PSD teve reunido esta semana em Comissão Política e, à saída, disse isto: vamos endurecer o combate com os partidos da oposição. Isto, traduzido, significa o quê para a oposição? Exatamente. Aliás, o que significa é que o Dr. Alberto João Jardim não muda. E nós até temos dúvida, na minha opinião pessoal, é que tenho dúvidas que o Presidente do Governo Regional vá aceitar esta substituição dentro do partido de uma forma pacífica. Eu estou em crer que Alberto João Jardim tudo fará para que nenhum dos 5 candidatos ainda seja o líder do PSD. Mas, sendo assim, esta afirmação que recente, aliás de ontem, anteontem, da Comissão Política, revela mais uma vez que Alberto João Jardim praticamente não está satisfeito com aquilo que os delfins têm dito, porque o Alberto João Jardim gostaria que os delfins atacassem a oposição. Há algum paralelo em democracia para este tipo de declaração? Aliás, provavelmente este tipo de declaração só nos regimes totalitários e ditatoriais, onde um presidente de um governo que se quer eternizar no poder insulta a oposição constantemente e ainda por cima insulta sem argumento nenhum. E agora pretende que os próprios delfins
façam o mesmo em relação à oposição. Mas quando algum dos Delfins usar o mesmo tipo de linguagem e comportamento que Alberto João Jardim faz, é o fim dele. Muito obrigado, Dr. António Lopes da Fonseca, por este dito e feito de hoje, com a sua participação. É sugestão da semana, também aqui, todas as semanas, as Grutas de São Vicente. É uma visita, é um apelo a uma visita. São grutas de gênese vulcânica, localizadas na freguesia com o mesmo nome, no concelho de São Vicente. São grutas que se formaram há 890 anos, 1000 anos atrás, peço desculpa, a partir de uma erupção vulcânica ocorrida no Paulo da Serra. Foi descendo até ao mar. Foram divulgadas pela primeira vez em 1885 pela população local e abertas à população desde 1996, quando estiver com tédio, sem nada para fazer, não saber onde ir, vá até São Vicente, vá até às grutas. Eu agradeço-lhe imenso saber que esteve desse lado. Até para a semana, outro convidado e outro tema. Muito obrigado.